Eu levei 38 anos para aprender essas 7 verdades que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua também. Daqui a 2 meses eu vou fazer 39 anos e eu levei quase 4 décadas para entender certas coisas que ninguém me contou quando talvez eu precisava ter ouvido. Então anota isso, se você sente que você está sempre repetindo os mesmos erros ou padrões, ou se você se cobra demais porque você acha que já deveria ter entendido a vida, você não está sozinha. Por muitos anos eu achei que os meus relacionamentos, eles não davam certo como eu gostaria, porque as pessoas não me entendiam, ou que o meu perfeccionismo era um sinal de virtude, quando na verdade ele era só uma prisão invisível que eu mesma me colocava. E honestamente eu precisei amadurecer muito e tomar algumas decisões desafiadoras, para não dizer difíceis, para reconhecer que grande parte da minha transformação só aconteceu quando eu parei de procurar culpados e eu comecei a enxergar a minha responsabilidade em tudo que fazia parte do meu universo. Então, hoje, olhando para a minha trajetória, eu consigo listar 7 principais aprendizados que mudaram a minha história de verdade. Eu vou te contar cada um deles porque talvez você esteja exatamente no ponto onde eu estive, cansada de ficar repetindo ciclos, pronta para criar clareza e viver com mais leveza e verdade também. E eu acredito fortemente que quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, principalmente se você está aí por volta dos 30 a mais, você começa a se questionar de muitas coisas. Você começa a perceber um novo sentido em coisas que até então passavam despercebido, não tinham tanto peso assim, mas que agora dá uma impressão que a vida ela vai te afunilando, te espremendo para que você resolva, para que você deixe com que a sua alma comece a transbordar cada vez mais naquilo que faz parte do seu universo, nas suas criações. É como se fosse um chamado. E muitas vezes a gente pode confundir isso como uma crise existencial ou achar que a gente está ficando doente, desajustado, até mesmo com crises de ansiedade, com depressões muitas vezes. Então, é comum que nessa fase muitas mulheres também cheguem aqui nos programas de mentoria ou até mesmo na comunidade com questionamentos muito semelhantes a esses que eu vou compartilhar aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que assim como trouxe para minha vida uma transformação e acelerou muitos resultados, me trouxe essa leveza e muito mais clareza sobre as minhas decisões e principalmente sobre o meu protagonismo dentro da minha vida. Eu adoro essa palavra porque ela traz esse senso de pertencimento. Talvez até aqui você tenha vivido muito em função do que disseram ser bom para você, do que combinava mais com você, do que fazia mais sentido, e agora você está sentindo esse chamado de colocar mais a sua verdade para o mundo. Então, nesses 7 aprendizados, você vai compreender como colocar isso na prática, e eu espero que seja rico para o teu processo aí também. E o primeiro aprendizado que eu tive é que o que me incomodava nos outros, eu aprendi a corrigir em mim mesma. Por muito tempo eu carreguei o hábito de ficar apontando dedos, seja para familiares, para parceiros, para colegas de trabalho. Então era comum que eu dissesse: "Ah, o fulano é egoísta. Ah, ele nunca escuta ninguém. Ai, nossa, o fulano só pensa em si mesmo". Só que quando a vida me colocava repetidas vezes diante das mesmas situações, eu percebi, não era coincidência aquilo que eu enxergava nos outros, era um espelho. E foi muito difícil para mim aceitar que muitas vezes eu era impaciente, eu buscava validação, eu queria ter razão a todo custo. E a ficha ela caiu em conversas muito triviais, quando eu me peguei criticando alguém por ser inflexível e na mesma semana eu me vi incapaz de aceitar opiniões diferentes sem reagir. Então, o nosso cérebro ele tem um viés de projeção onde a gente enxerga no outro o que a gente ainda não integrou internamente. Quando eu comecei a usar esses incômodos como sinal de autorreflexão, as coisas elas começaram a ficar mais leves. Então eu olhava para as minhas relações como uma oportunidade de me autoconhecer cada vez mais. Então o mundo ele deixou de ser uma ameaça e ele acabou virando como se fosse uma sala de aula silenciosa. Então hoje cada vez que alguém me irrita, eu pergunto: o que essa situação está me pedindo para olhar em mim? Esse simples deslocamento de consciência me tirou de um ciclo de ressentimento e me devolveu a minha autonomia, e não para me culpar, mas para crescer cada vez com mais honestidade. Então, dentro das suas relações, comece a se perguntar o que ainda mexe comigo diante dessa situação que se apresenta aqui, por que essa pessoa ainda faz com que eu me sinta de determinada forma. Quando você faz esse deslocamento, você começa a trazer mais consciência para si mesmo e é como se a gente resgatasse a nossa energia, que até então estava tão projetada para fora, a gente volta para aquilo que realmente importa, que é para o seu desenvolvimento,
para sua coragem, como eu disse no começo desse vídeo, para o seu protagonismo perante a sua vida. E o meu segundo grande aprendizado foi sobre o perfeccionismo, que só me fez perder tempo e alegria. Foi justamente buscando a excelência e não a perfeição que eu avancei. Então, por anos, eu fui aquela que reescrevia os e-mails 10 vezes, que repassava os roteiros, que nunca se achava pronta para começar um novo projeto, eu me arriscava muito pouco. Eu achava que essa minha exigência, ela era uma virtude, quando no fundo era um medo paralisante de errar, de ser julgada e de não atender expectativas que por vezes eram irreais. E esse ciclo, ele me fez desperdiçar e perder muitas oportunidades, sentindo um peso constante, como se tudo que acontecesse na minha vida fosse uma prova e eu nunca pudesse descansar. Então, essa grande mudança ela veio no dia em que eu justamente perdi uma chance muito importante, porque eu fiquei esperando o momento perfeito. E aí eu fui entendendo que o mundo ele valoriza quem faz e não só quem fica planejando. E você pode ter certeza absoluta que nós aprendemos muito mais com o fazer imperfeito do que com o esperar o perfeito. E aí eu passei a adotar um lema na minha vida que o feito é melhor do que o perfeito. Eu sou uma pessoa que eu busco sempre excelência, sim, mas eu entendi que a excelência é consistência no aprimoramento e ela não é uma rigidez no resultado. Então eu resgatei a alegria no processo quando eu parei de exigir o impossível, mesmo porque isso cansa muito, e eu comecei a celebrar cada passo dado, ainda que eles parecessem pequenos diante do objetivo que eu desejava. Meu terceiro aprendizado foi que eu descobri que a gratidão ela muda realmente o campo, mesmo quando as coisas parecem uma bagunça e parecem não fazer sentido. Eu vivi situações em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo, desde crises financeiras, doenças na minha família, muitas portas se fechando, e nessas horas a ideia de gratidão ela parecia absurda e até mesmo cruel, a tal da positividade tóxica. Mas um dia, quase que por teimosia, eu me forcei a anotar pelo menos 3 coisas boas antes de dormir. E mesmo que fossem mínimas, como o cheiro do café da manhã, ai, me dá até emoção de lembrar disso. Fosse o abraço inesperado do meu filho, o pôr do sol no fim do dia, e foi surpreendente perceber que quanto mais eu insistia nesse olhar, mais o meu corpo ele foi relaxando, mais o meu humor foi melhorando, mais a minha estabilidade emocional foi acontecendo. Então, quando eu aprendi a focar na gratidão, eu comecei a compreender que a sensação de recompensa que isso traz ela foi ajudando também a diminuir esses hormônios do estresse, essa sensação de profundo estágio de vigilância constante, de insatisfação também. E aqui tem um ponto que eu considero fundamental compartilhar. Eu tinha um vício muito complicado, que é o vício da reclamação. Então, por vezes eu repetia, ai, deixa eu só reclamar em paz aqui, porque hoje meu dia não tá bom. De certa forma, eu achava isso até engraçado, mas era uma forma de camuflar a seriedade que está por trás disso. A reclamação, ela é uma frequência oposta à da gratidão e à do protagonismo também. Porque é como se você pegasse aquele desafio que está se apresentando e você se isentasse da sua responsabilidade nesse processo. Então, a partir de trazer esse novo hábito da gratidão na minha vida, eu não tô falando aqui para você ficar agradecendo, ai, gratidão, gratidão, não. É para sentir mesmo a gratidão de dentro do seu coração, por isso que eu me emociono de lembrar de algumas coisas muito simples. E quando isso se torna diário, eu costumo falar que a gratidão ela tem um efeito cascata, uma avalanche de novos motivos para você agradecer vão acontecendo e você começa a resgatar partezinhas da sua vida que até então pareciam não ter graça e de repente começa a ocupar um lugar de muito destaque, de muito amor, de muito preenchimento e de abastecimento também. Então experimenta. Nesse momento, enquanto você me escuta falar sobre esse aprendizado, olhar ao seu redor e compreender quais são pelo menos 3 coisas que você pode agradecer agora, independente do cenário que você esteja vivendo, independente do momento em que você esteja na sua vida. Sempre existe algo para ser grato. E se você tiver muita dificuldade em encontrar isso, agradeça pelo menos pela sua vida, porque estar aqui já é a sua primeira e grande manifestação. Então, o que antes era algo automático acabou virando um ritual na minha vida. Agradecer se tornou uma ferramenta e não mais uma fuga. Então, eu passei a perceber que, mesmo no caos, sempre existe alguma coisa íntegra, seja um aprendizado, seja um vínculo, seja uma fé silenciosa. E quando nada mais parecia fazer sentido, era justamente na gratidão que eu reencontrava a direção e a esperança para olhar a minha vida com outros olhos. Meu próximo aprendizado foi que a autoconfiança, ela nasce da ação. Todas as vezes que eu honrei a minha palavra e não o meu medo.
Eu passei boa parte da minha juventude esperando um sentimento mágico de confiança para começar novos ciclos, para começar num novo trabalho, num novo relacionamento, numa exposição profissional, e é claro que esse sentimento ele não chegava antes da ação, só depois. Então a confiança ela não caiu do céu, ela se construiu no chão mesmo da minha realidade, começando muito pequeno, seja cumprindo uma meta diária, seja enfrentando conversas difíceis sem fugir. Essa foi uma das mais desafiadoras, porque eu tinha o padrão do deixa disso, deixa pra lá. Então, a cada micro compromisso que eu fui honrando, a minha autopercepção sobre quem eu estava me tornando também mudou. Hoje eu compreendo que o nosso cérebro, ele aprende pelo acúmulo dessas pequenas vitórias, que é o que a gente chama de autoevidência. E olha só, eu não precisei ser mais ousada, eu só precisei ser mais constante. O medo ele nunca desaparece totalmente, mas todas as vezes que a minha palavra pesou mais que ele, foi aí que eu virei uma versão cada vez mais madura para mim mesma. E o próximo aprendizado que eu quero compartilhar com você é: eu só cresci de verdade quando eu escolhi ambientes férteis. Estar entre pessoas que já trilharam o caminho que você deseja faz toda a diferença. Eu tive momentos na minha vida onde eu estive cercada de pessoas que só reclamavam, que desdenhavam de sonhos, que enxergavam tudo com lentes escassas. E era confortável também para mim, porque de alguma forma eu também me identificava com isso, só que isso é estagnante. Em contrapartida, nas raras ocasiões em que eu me permitia estar entre quem sonhava grande, debatia ideias, vibrava por conquistas, eu percebi que a minha energia ela mudava quase sem esforço. Eu não me sentia sugada naqueles ambientes. Então o ambiente ele não é só um cenário, ele molda sim comportamentos, ele alimenta crenças, ele pode silenciar os nossos sonhos. Inclusive existem estudos que mostram que pertencimento e contágio emocional eles são reais. O nosso cérebro ele sincroniza com o grupo ao qual nós estamos inseridos. Então meu salto importante foi escolher e investir em ambientes que me ajudassem na subida. Quando eu passei a conviver com pessoas que já estavam em movimento, a comparação ela foi se tornando inspiração e foi ali que eu ganhei coragem para dar passos cada vez maiores, sabendo que eu não era a única pessoa que estava buscando uma vida com mais sentido. E o próximo aprendizado, esse eu vou precisar ilustrar com uma foto, foi cuidar da minha imagem, porque eu entendi que ela revelava o quanto eu me valorizava e me respeitava. Então, durante muitos anos, eu repeti o discurso de que imagem não importava, enquanto por dentro eu me sentia insegura, invisível, eu tinha a crença do que eu prefiro entrar sem ser vista e sair sem ser notada. E eu fazia de tudo para que isso se concretizasse na minha realidade. E tudo começou a mudar no dia em que eu resolvi fazer uma espécie de pacto comigo mesma, que era cuidar do básico. Fosse arrumando meu cabelo, usando roupas que representassem, na verdade, a pessoa que eu estava me tornando, adotar uma postura mais aberta, mais expansiva. E isso não foi para agradar ninguém, mas foi para honrar a mulher que eu estava me tornando a cada dia. E eu notei algo muito interessante, as pessoas elas começaram a me escutar mais, os convites eles começaram a aumentar, a confiança nas minhas interações cresceram, porque eu era aquele famoso bichinho do mato. E a psicologia ela explica muito isso. Quando a gente cuida do exterior, a gente também está enviando sinais para o nosso cérebro de que nós somos sim dignos de respeito e os outros captam isso de imediato. Então a minha imagem pessoal ela virou uma ferramenta de afirmação silenciosa. Eu me vejo, eu me respeito, eu mereço sim ser percebida com a mesma dignidade que eu cultivo internamente. Eu vou colocar de novo a imagem aqui para vocês verem esse caminho de jornada e realmente essa foi uma das partes que eu mais percebi transformação, não só nas relações, mas também nos meus resultados. Então eu tinha uma mentalidade de escassez muito grande, mesmo já empreendendo, mesmo já estando no caminho do autoconhecimento há muitos anos, mas essa foi, eu posso dizer, a cerejinha do meu bolo para compreender que precisava desse cuidado externo para transmitir de fato essa coerência de tudo que estava acontecendo internamente. Então, olha para você agora e perceba se a imagem que você está transmitindo ela está alinhada com muito respeito e amor com quem você deseja se tornar e da maneira com que você deseja ser tratada, respeitada. Isso vai fazer diferença na sua vida, assim como fez na minha também. E por fim, mas não menos importante, eu transformei a minha vida quando eu parei de terceirizar o meu poder e eu assumi
100% da minha autoria. Por muito tempo eu achei mais fácil culpar as circunstâncias, a família, o governo, o passado, as dores da infância, porque isso me dava um alívio momentâneo, mas perpetuava a sensação de impotência. E o meu ponto de inflexão doloroso foi quando eu precisei admitir que só eu poderia ressignificar a minha história. Então, a autorresponsabilidade, ela não me fez sentir culpa, mas ela me trouxe de volta a um poder interno, porque eu entendi que mesmo diante do que parecia incontrolável, sempre existia espaço de escolha, nem que seja a escolha de como eu vou interpretar ou responder ao que está se apresentando ou acontecendo. Foi só quando eu assumi que a vida não me devia nada, mas que eu devia tudo à minha própria consciência, foi que finalmente eu criei espaço para reescrever o meu caminho. Então hoje, liberdade para mim é isso, é saber que a caneta da minha história ela está nas minhas mãos e eu escolho o que eu vou escrever todos os dias. E se eu quero algo novo, eu preciso ser nova também a cada dia. Depois de dividir tudo isso com você, fica mais claro para mim que amadurecer não é sobre acumular respostas prontas, mas é sobre desenvolver essa coragem para a gente encarar perguntas profundas e reescrever a própria história sempre que for necessário. Cada aprendizado que eu compartilhei aqui nasceu do atrito entre quem eu achava que eu devia ser e quem eu fui me tornando quando eu aceitei olhar para mim de verdade. Por isso eu quero saber de você, qual foi o maior aprendizado que a vida te entregou? Qual conselho você gostaria de ter ouvido anos atrás que teria feito uma grande diferença na sua trajetória também? Compartilhe aqui nos comentários. A sua verdade e o seu compartilhamento pode sim iluminar o caminho de outras pessoas que talvez estejam passando por processos parecidos. E se esse vídeo fez sentido para você, tocou seu coração em algum lugar, deixa seu like e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho também. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode expandir ainda mais a sua jornada de autoconhecimento e principalmente de merecimento. Aqui a troca é viva e contínua e toda semana tem uma reflexão nova, tem uma ferramenta, uma inspiração para te lembrar que a sua evolução é um movimento sem volta. E se você sentir que esse é o seu momento também de crescer junto e de estar cercado de pessoas que também escolheram não repetir mais padrões, mas construir novos caminhos, o convite está feito, venha para a comunidade Mente Merecedora, porque ninguém floresce sozinho e o ambiente certo transforma qualquer caminhada. Que as suas experiências elas se tornem sementes para a sua vida e para o despertar de outras pessoas que vão passar pelo seu caminho. Agora eu vou até tirar o meu óculos para parecer mais jovem e não uma pessoa de quase 39 anos. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!